E a imprensa comenta sobre a quantidade de chances criadas e apenas 2 gols do Flamengo. Inclusive, foi uma das falas do Leonardo Jardim. Se é novo por aqui, por favor, esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, programa Tá na Área. Informação importante. Flamengo negocia o Luiz Henrique, ex-Botafogo, também Zenit da Rússia e seleção brasileira. Baita de jogador. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Vamos pro vídeo. Porque tudo que o Leonardo Jardim se prontificou a fazer, ele conseguiu. Ele conseguiu rodar o elenco, descansar de jogadores titulares importantes, conseguiu criar o suficiente para definir o confronto, inclusive, na primeira partida, só que a bola não entrou. Isso aí acontece no futebol, vai ficar para o jogo de volta. Pode passar no goleiro do Vitória até também, pra né? gente entender um pouquinho, né, Richarlison, essa gestão do Leonardo Jardim, né? A gente ontem falava sobre a questão da prioridade, né, das competições. Você falou há pouco, né, de Copa do Brasil, talvez para alguns desses times, é o caso do Flamengo, não é a primeira opção. Então a gente pensava, será que teremos então mais jogadores poupados do que ele vem tentando alternar entre Brasileirão e Libertadores? Um pouco mais, porque foram 7, como a Luísa falou. Mas ainda assim, dando sequência a alguns titulares, aproveitando, né? A gente sabia ontem que não teria o Paquetá, mas para dar minutos a outros jogadores. É uma forma, nesse momento, de fazer a gestão que ele não perde tanto em qualidade do time. Você falou, poderia ter sido mais, né? 2-1, porque o Flamengo teve oportunidade. E o que a gente viu, pelo menos ali no início da partida, acho que mais até para o final do primeiro tempo, é um Flamengo, ainda que com 7 mudanças, muito superior à Vitória, com muito mais condições de chegar com qualidade no gol adversário, né? Enfrentou uma equipe que se defendeu muito bem, entendeu a proposta do jogo, não foi um Vitória tão frágil de você atacá-lo. A gente vale lembrar que o Arcanjo fez 2 belíssimas defesas, foram praticamente gols. Pegar o jogo que ele conseguiu, 7, 8. Então, assim, seria no mínimo mais 2 gols na conta do Flamengo. Em números, foram mais de 20 finalizações, são 10 finalizações no alvo, 4 chances claras. É que o patamar do Flamengo está muito lá em cima. O torcedor entendeu que o Flamengo pode entregar sempre grandes jogos e com grandes possibilidades de sair de lá com resultados maiores, né, em termos de placares, né? Mas não foi um jogo ruim do Flamengo. E a gente tem que entender que do outro lado também tinha uma equipe bem posicionada, bem treinada, que dificultou quando precisou, que teve um goleiro que, na minha opinião, estava numa noite inspirada e vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Vitória, que é o Arcanjo. Dito isso, Camila, não tem como. O Flamengo tem um plantel de 3 times, não é só 2, não. Se o Flamengo não tivesse entrado com 11 possíveis reservas, manteria esse nível de apresentação, manteria esse nível de competitividade. Que, assim, às vezes é o que o Raid falou, às vezes o futebol ele é gostoso, ele não é uma ciência exata, e às vezes a ineficiência ela acontece de você não fazer os gols, né, daquilo que você criou. Só que criou, cara. Como é que um time consegue criar 21 possibilidades, sendo 10 no alvo, sendo que 2 grandes defesas do goleiro adversário? Não é um Flamengo que não criou, não é um Flamengo que jogou abaixo. É que as possibilidades elas não foram transformadas em gols. E quando tiveram essas possibilidades mais claras, o goleiro também participou, ele está ali para isso. Dito isso, você pega um Luiz Araújo, que não vinha jogando. Aí você pega um Cebolinha, voltando. Você pega um De La Cruz, voltando. Você pega um Saúl, voltando. Um Bruno Henrique jogando junto com o Pedro. Você pega um Everton Araújo cada dia mais tendo possibilidades e mostrando que pode ser muito útil a esse elenco do Flamengo. Você pega um Danilo que quando precisa dele parece que ele está jogando todos os jogos, que ele não sente o jogo. É o Flamengo. A gente tem que continuar falando que o Flamengo é um elenco pronto para todas as competições que disputa. Às vezes a gente até esquece que do outro lado existe um adversário, né? O adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Para mim era o confronto mais difícil. Ele está jogando na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Do chaveamento, do sorteio da Copa do Brasil, para mim é o confronto mais difícil. O segundo confronto mais difícil acontece hoje, mais tarde, Galo contra o Ceará, na minha opinião, tá?
E ao tá contrário da sacanagem, Globoplay, né? esse arcanjo aí não é renegado. Começou. Ele estava esperando a oportunidade desse trocadilho horroroso. Eu acho tá bem, amigo? Eu achei que ele ia falar uma esse coisa foi- séria. Meu Deus. Não, esse não foi dos piores, não, tá bom. Aí, o Everton Araújo cada vez mais titular, né? O Pulgar tá pra voltar agora, não jogou ontem, mas tá pra voltar. Mais uma possibilidade pro Leonardo Jardim. E quando a gente fala sobre essa diversidade no elenco, né, que o Leonardo Jardim tem um cara que é impressionante. Toda vez que tá ali perto de acabar o contrato dele, o mercado começa a namorar, mas sempre renova com o Flamengo. Matéria aqui agora há pouco. A Luísa, que tá aqui com a gente, joga nas 11. Tá lá no GE. Globo e também tá aqui no Tá Na Área também. Luísa, como é que tá a situação de contrato agora? Renova, não renova? Bruno Henrique, fica, não fica? Como é que fica a situação? Como que tá o contrato hoje, né, do Bruno Henrique? E como é que tá essa situação de negociação para renovação? Setorista tem que ser igual ao jogador, tem que ser polivalente, jogar em todos os lugares, estar atento a tudo, faz parte do jogo também. Mas o Bruno Henrique tem contrato até dezembro desse ano e já vinha ali em conversas, né? O Flamengo já tinha sinalizado para ele a possibilidade de renovação de contrato até o momento que ele decidir se aposentar. E esse momento ainda não chegou, então já está tudo muito bem encaminhado, muito bem acertado para que o Bruno Henrique renove com o Flamengo até o final de 2027. Então mais um ano aí de contrato para o Bruno Henrique, vai chegar a 9 anos de Flamengo ao final, né, desse período, e aí pode Algo ser que chegue a surreal. 10, enfim, vai depender de como ele tá no ano que vem. As coisas já estavam bem encaminhadas desde o comecinho ali de abril, da segunda semana de abril, mas agora estão bem, tá tudo resolvido, faltavam detalhes simples ali que já foram superados, então falta agora, tá naquele estágio, só falta assinar, então a qualquer momento aí o Bruno Henrique vai assinar esse contrato, né, o empresário vai vir ao Rio de Janeiro também para fazer a assinatura desse contrato. Nunca entrou em dúvida essa renovação do Bruno Henrique, porque é vontade do Flamengo ficar com ele até o momento que ele decide parar de jogar futebol, e também é vontade do Bruno Henrique permanecer. É um cenário bem diferente daquele que foi aquela renovação em 2024, né, que o Palmeiras também entrou na jogada. Ele até brincou falando que foi uma proposta irrecusável, que ele recusou. Nesse momento o Flamengo já chegou na frente, né? Já chegou para ele, já falou que queria renovar, e as conversas evoluíram muito rapidamente, sem grandes percalços ali. O Bruno Henrique, que renovou com um dos maiores salários do elenco em 2024, e agora nem vai ter reajuste de salário também. O Flamengo não propôs nenhuma mudança nesse sentido, e também o staff entendia que não era necessidade, porque nesse momento ele já nem tem mais, já outros jogadores já chegaram ganhando mais do que ele, enfim, pelo momento que ele está de carreira, e tem dado a resposta dentro do campo também, né? Ontem deu assistência pro gol do Pedro, tem sido decisivo. Nos últimos 6 jogos ele fez 2 gols, deu 2 assistências, então um jogador importante aí nessa rotação do Leonardo Jardim, até porque se ele estava jogando muito de centroavante com o Felipe Luiz, agora ele está jogando de tudo quanto é jeito, já entrou de centroavante, ontem foi segundo atacante, depois na ponta esquerda, então tá retomando talvez aquela boa forma ali do Bruno Henrique que o torcedor do Flamengo se acostumou a ver. A Luísa cita outra renovação do Bruno Henrique, até em outro momento da carreira, com outra idade, né? E aí existia a expectativa de uma renovação por um período maior. Agora, Red, é um Bruno Henrique que até, a gente lembrou disso aqui algumas vezes, não tá na área, depois da conquista da Supercopa, até coloca em xeque ali se não ia talvez se aposentar ao final desse ano. Então, para ele mesmo, mais um ano, até o final do ano que vem, já parece um prazo interessante, né? Se naquele momento ele queria uma renovação maior, o Flamengo tinha medo, né? Se valia a pena pela idade. Hoje, acho que os dois lados entendem que talvez seja ano a ano e que é vantajoso para os dois, né? Tem que lembrar que durante a Supercopa, não só ele, como a maioria não, vamos dizer 100%, né, dos jogadores, tirando o Pulgar, que é algo surreal, a questão física, mas 99,9% aí dos jogadores estavam abaixo do nível físico. A gente viu isso bem claro no começo da temporada, né? Bom, agora vamos falar o seguinte, falar sobre a questão do Luiz Henrique, formação de paparazzo rubro-negro. Flamengo negocia, né? José Boto abriu conversas lá com os agentes do Luiz Henrique, ex-Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, né? Com o Botafogo, jogou pra caramba, era um time massa que tem no Botafogo, era Almada, Luiz Henrique, aí tinha os outros que um está no Palmeiras, outro está no Santos, mas tinha muito jogador bom, e um dos principais era o Luiz Henrique, que a gente chama de abridor de lata, né? Pega a bola, sai driblando todo mundo, costura,
E fora a parte física, é um jogador parecido com o Bruno Henrique na questão física e na velocidade, um velocista também. Jogador muito rápido, muita técnica, né? E vale cada investimento. Entretanto, o Flamengo, a ideia era oferecer em torno de 30 milhões de euros. O Zenit pede 40 milhões de euros para poder conversar, né? 40 dá em torno, acho que 232 milhões de reais para negociar o Luiz Henrique. Também está na seleção brasileira. E com certeza, após a Copa do Mundo, ele arrebentando, esse valor aí vai triplicar ou até quadruplicar, né? E fosse o Flamengo, já ia com tudo agora, antes da Copa do Mundo, né? Já deixar tudo firmado, acertado, porque pós-Copa do Mundo vai ficar bem... Já tá difícil, né, a situação, né? Pelo valor que o Zenit quer. E pós-Copa do Mundo aí esquece, né? Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Tem outra informação aqui para passar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Teve atualização, parei que eu passo para vocês. Bom, vamos lá, falar sobre o Everton Araújo. O Everton Araújo está sendo observado de perto pelo Real Madrid, né? Também pelo futebol alemão. Caravana, peraí, deixa eu só pegar aqui. Cadê? É, isso mesmo. Real Madrid e alguns clubes, além do próprio Real Madrid, alguns clubes do futebol alemão de olho no Everton Araújo, que tem crescido bastante com a gestão do Leonardo Jardim, né, um jogador aqui em forma mais detalhada. Deixa eu pegar vocês, vamos lá. Segundo os jornalistas Eulemos Santos, Everton Araújo vem sendo observado de perto, né, pelo Real Madrid, além também de despertar interesse de clubes da Premier League e também do futebol Premier League e também futebol alemão. Em grande fase no Flamengo, o jovem tem recebido elogios constantes de Leonardo Jardim nas entrevistas coletivas, como eu falei aqui. E o jogador cresceu, né, na gestão aí do Leonardo Jardim, é algo, vamos dizer assim, fora da curva, né? E o jogador a cada partida vem evoluindo, vem jogando. Aquele golaço de ontem diante do Vitória foi um, né, do mais que merecido, vem jogando bastante, vem tomando conta do recado. E como eu falei, vai ser uma grande dor de cabeça pro Leonardo Jardim. Você tem Saúl, Jorginho, Pulgar, aí Everton Araújo, Lucas Paquetá, Dela Cruz. Pense numa dor de cabeça boa aí para escalar o time, né, de volantes. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, também compartilhar. Tem algum grupo aí de flamenguistas, né? Compartilha, vai ajudar aí muito o crescimento do canal, tá bom? E coloca aqui também nos comentários de onde você está assistindo. Valeu.